Bom, gente, vamos falar agora então de permeabilidade celular, né? Os transportes através da membrana, fisiologia da membrana, né? E a gente vai trabalhar, vai dividir em transportes sem gasto de energia e transportes com gasto de energia. Tem muita gente que acha que assim, transporte sem gasto de energia é o passivo e gastou energia é ativo. Não é bem assim. O transporte ativo, ele é um transporte com gasto energético. Mas nós temos o transporte em blocos que ele gasta energia e ele não é classificado nem ativo nem passivo. Porque para ser classificado em passivo e ativo tem a ver com energia, mas tem a ver também com concentração, né? Com diferença de concentração. E aí o transporte em blocos não leva isso em consideração, tá? Então vamos lá. Transporte passivo, a difusão facilitada e a osmose. A difusão aqui pode ser chamada de difusão simples também, né? Posso chamar só de difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, tá? O transporte ativo é a bomba de sódio de potássio, né? Bomba de sódio e potássio. Ó, todo mundo sabendo escrever aqui, né? É a bomba de sódio e potássio, tá? O transporte ativo. Tem outras bombas no nosso organismo, tá, gente? Mas o que o vestibular vai cobrar de vocês é isso. É a bomba de sódio e potássio. Então, transporte ativo, né? É a bomba de sódio e potássio, tá? E aí, o transporte em blocos, a gente vai ver depois, vai deixar isso mais para o finalzinho da aula, tá? Bom, galera, vamos primeiro entender essa questão de diferença de concentração. A gente tem uma solução que é uma relação ali com um solvente e um soluto. O soluto é alguma coisa que se dissolve no solvente. O soluto é alguma coisa que está dissolvida no solvente, tá? Então vamos usar como solvente aqui a água, beleza? 100 ml de água no lado A, 100 ml de água no lado B. E o nosso soluto, o soluto ele pode ser sólido ou ele pode ser gasoso. É alguma coisa que se dissolve no solvente, né? Vamos usar aqui um soluto sólido, tá? Que é o sal. 4 miligramas de sal aqui, 2 miligramas de sal aqui. Então veja o que é a proporção de 4 miligramas para 100 ml. Eu posso dizer que é 4%. Aqui é a proporção de 2 miligramas para 100 ml. Eu posso dizer que é 2%. Então, o lado A, cara, ele tem uma proporção de soluto em relação ao solvente maior do que o lado B. Então, ele é hipertônico, ele é mais concentrado. Hiper quer dizer mais, né? Tônico, concentração. Lembra que as palavras hipertônico, hipotônico, isotônico, elas têm que ser sempre uma questão comparativa, né? É hipertônico em relação ao lado B, é hipotônico em relação ao lado A. Então, né, tá no contexto aqui de um com o outro. Então, é igual parecido. Não posso chegar a dizer, é só que parecido que eu sou, né? Então, é hipertônico em relação a alguma coisa, né? É hipotônico em relação a alguma coisa. Aqui no lado da comparação entre os dois lados da membraninha aqui, porque olha só. Eu peguei um becker e coloquei, né, a solução, coloquei aqui no meio uma membrana semipermeável que imita exatamente a permeabilidade da membrana plasmática, ou seja, o que passa por uma membrana plasmática, passa por aqui. O que não passa pela membrana plasmática, não passa por aqui, né? E aí, então, o que acontece? A gente vai ter, né, uma solução aqui, ó, de água e sal de cada lado com diferentes concentrações. A tendência das coisas no planeta, gente, é o equilíbrio, é equilibrar. Então, eu posso ter um equilíbrio, né, passando soluto, sal, do lado A para o lado B, beleza? Do hiper para o hipo, né? Se passar 1 grama de sal daqui para cá, vai ficar 3 e 3 vai igualar. Ou eu posso equilibrar passando água daqui do B para o A, porque se pegar água daqui para cá, aqui vai ficar mais de 100, aqui vai ficar menos de 100. Então vai diluir mais o A, vai concentrar mais o B e vai igualar, tender, né, a igualar a concentração. Então, gente, o que é gradiente de concentração? Gradiente de concentração é quando há uma diferença de concentração. Gradiente de concentração é quando tem diferença de concentração, tá? Só que olha só, aqui é que vem o pulo do gato. Ir a favor do gradiente é tender ao equilíbrio, entendeu? Ir a favor do gradiente é tender ao equilíbrio. Então, o transporte passivo, ele vai a favor do gradiente, ou seja, ele vai tendendo ao equilíbrio, passar sal do A para o B, ou passar água do B para o A, né? Sal do hiper para o hipo, ou água do hipo para o hiper, certo? Tendendo ao equilíbrio, e aí não gasta energia. Já o transporte ativo, gente, seria eu ir contra o equilíbrio. Seria eu pegar sal
do lado, né, B, que tem menos, passar para o A. Entendeu? Sal daqui para cá, indo contra o equilíbrio. Isso seria transporte ativo. Ele vai contra o equilíbrio e para isso ele gasta ATP, gasta energia, e ele tem a participação de proteínas carreadoras, permeases, que nós já vamos falar aqui, tá bom? Então, transporte passivo, a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose, que vão acontecer por proteína canal e proteínas carreadoras, tá? As difusões facilitadas. A simples também pode ser por proteína canal, a gente vai falar disso aqui já, tá? Não é tão comum de aparecer, mas pode. E tem o transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio. Gente, preferencialmente, se é só para equilibrar concentrações, o mais comum de acontecer é a osmose. A difusão, que é a passagem de soluto, ela vai acontecer para passar algum soluto específico. Para equilibrar a concentração de sódio, equilibrar a concentração de potássio, né? Mas se é para equilibrar concentrações gerais, né, de todos os sais dissolvidos ali, o que vai passar de um lado para o outro para equilibrar, gente, é água. Mais facilmente, né, ocorre a passagem de água, beleza? Então, a osmose é a passagem de solvente, que aqui no nosso caso, né, o solvente é a água. Então, osmose é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais, né? Porque se aqui está mais concentrado, tem que diluir mais esse. Então, tem que ir a água do menos para o mais, tá? Então, a passagem de solvente, água, do meio menos concentrado para o mais concentrado, tendendo a equilíbrio, sem gasto energético. Pode passar moléculas de água por entre os fosfolipídios, como vocês estão vendo aqui, ou como estão vendo aqui, mas a maior parte das moléculas de água passa por uma proteína integral, que é um canal, tá? Uma proteína canal chamada de canal de aquaporina ou canal de água. Então, a maior parte das moléculas de água passa por uma proteína canal, que é a proteína, né, transmembrana, a proteína integral, que é oca, que é específica para água. Tem outras proteínas canais que passam sais minerais e tal. Essa passa água, tá, gente? Essa passagem de água. Chama aquaporina ou canais de água. Beleza? Muito bem. Aí, gente, olha só. Tem uma diferença de comportamento na osmose, tá, em células animais e vegetais. Se eu pego uma célula animal, a gente diz que as células animais, é claro que isso é uma padronização, nem todas as células têm a mesma concentração, mas a gente diz que a célula animal tem uma concentração, tá, de 0,9%. Vamos botar aqui, arredondar 1% de concentração de sais, tá? Se eu pego uma célula que está 1% e coloco numa solução isotônica, gente, se eu falo assim, ó, eu pego uma hemácia, uma célula animal, e coloco uma solução isotônica. Essa solução é isotônica em relação a quem? A hemácia, né? Ela é isotônica em relação à hemácia, tá? Beleza. Se eu coloco uma hemácia, uma solução que tem a mesma concentração de sais do que ela, o cara não vai nem perder nem ganhar água, já está estabilizado, então não perde nem ganhar água. Agora, se eu pego uma célula animal e coloco no meio hipotônico, solução hipotônica, que aqui, ó, eu tinha colocado uma solução isotônica, a mesma concentração de sais do que a célula. Se eu coloco uma solução hipotônica, a solução é menos concentrada do que a célula. Tipo, tu pegar a célula 1% e botar na água destilada, que é 0% de concentração, é só H2O, né? Não tem nada de sais dissolvido. Gente, a tendência é que a água desloque do menos para o mais. Então, as moléculas de água vão entrar, como você está vendo aqui, ó, e aí vai acabar o momento que o volume da célula vai ficar muito grande e a célula vai estourar, porque não tem membrana plasmática, não tem parede celular para proteger. A gente chama isso de plasmoptisiolise celular, tá? E uma célula animal em meio hipertônico, por exemplo, a célula animal aqui, ela tem uma concentração aqui, eu estou arredondando, tá? Em torno de 1% de sais. Aí tu coloca uma solução de água e sal lá, ou água do mar, ou uma solução de água e sal, sei lá, 4%. Cara, aqui, ó, agora a célula é hipotônica em relação ao meio que é hipertônico. Então, a água vai sair da célula e vai para fora, vai para o meio. Então, a célula vai murchar. A gente chama isso de plasmólise, é uma célula plasmolizada. Se ela ficar em muito tempo plasmolizada e morrer por desidratação, a gente diz que ela foi crenada, com N de navio, tá? Agora, uma célula vegetal se comporta um pouquinho diferente. No meio isotônico, tudo tranquilo, não perde ninguém a água. No meio hipotônico, ela ganha água, mas não estoura. No meio hipertônico, ela perde água, mas ela não vai mudar o volume, tá? Por quê? Porque eu tenho a parede celular que não tem água para perder. Então, perde água do citoplasma, perde água do vacúolo e tal. Ela até descola a membrana plasmática da parede, mas não muda o volume que a célula ocupa, tá? Agora, a grande diferença está aqui na solução hipotônica, gente. A célula vegetal na solução hipotônica, ela vai ganhar água, mas ela não estoura. Por quê? A parede celular é muito resistente.
existe uma coisa chamada pressão osmótica, que é a pressão que as moléculas de água fazem para entrar na célula por osmose. Aí a gente vai botar aqui assim, ó. Isso é bem importante. A resistência da parede celular, né, que a célula vegetal tem, a célula animal não tem, é maior do que a pressão osmótica, que é a pressão que a água faz para entrar na célula por osmose, tá? Então, numa célula vegetal, ela vai ganhar água, até dar uma aumentadinha leve de volume, ela fica túrgida, né, cheia de água, mas vai chegar uma hora, cara, que o volume aumentou tanto da célula, está pressionando tanto a parede celular, que ela não deixa mais água entrar. Para entrar mais água, tinha que ceder a parede resistente não cede, tá? Então, por causa da parede celular, não vai alterar muito o volume, beleza? A célula vegetal em meio hipotônico não sofre alísia plasmoctício por conta da parede celular, tá? Gente, aí exemplos de osmose no nosso dia a dia, né? Quando a gente compra carne seca, por exemplo, o charque, é uma estratégia de osmose, né? Porque tu pega a carne, o que vai levar a carne a estragar? São micro-organismos, bactérias e tal, que precisam de água para trabalhar. Aí tu joga um monte de sal ao redor da carne, tu deixa aquele ambiente hipertônico, aquele sal vai roubar água das fibras da carne, e não vai ter água dentro da carne para as bactérias estragarem a carne. Até vai ter um ou outro, mas vai trabalhar muito lentamente, uma quantidade pequena. Então, tu aumenta muito o tempo de vida útil da carne, porque não vai ter as bactérias ali, né? Elas não vão ter água, na verdade, para trabalhar e deteriorar a carne. Quando você tempera uma salada, né? Que minha mãe e minha avó, por exemplo, ainda temperam uma salada, né, para servir. Aí bota lá um sal, um limãozinho e tal. Tá deixando um ambiente hipertônico. Aquele sal vai roubar a água das folhas ali, né? Do alface, da rúcula, tá? Vai murchar. Então, se você não come toda a salada no almoço ali, à tarde ela vai estar toda murcha. Né? Se você não tempera a salada, ela vai ter maior durabilidade. Se tempera só no prato na hora de comer, né? A questão de fazer uma salada de frutas também. Tem gente que, eu tinha esse hábito antes, né? Cortar lá os pedacinhos de fruta e jogar um açúcar por cima. Por quê? Aí o açúcar é um soluto, né, gente? Deixa meio hipertônico, ele vai roubar a água dos pedacinhos de fruta e vai ficar um caldinho ali que sai da água, dissolvendo aquele açúcar embaixo ali, né? No potinho da salada de fruta. Então são exemplos de osmose, tá bom? Na difusão simples, pessoal. Difusão simples, olha só. Muita gente acha que na difusão simples, vejam, ela é o soluto passando do meio hiper para o meio hipotônico. Então, é o sal aqui no caso. Se era solvente na osmose, vai do hipo para o hiper. Na difusão, tendendo ao equilíbrio, eu passo, né, na difusão simples, eu passo o soluto do hiper para o hipo. Tá? Aí, tem muita gente que acha na difusão simples, o soluto tem que passar, lembra que o soluto pode ser sólido ou gasoso. O soluto tem que passar por meio, né, por entre os fosfolipídios. E ele pode passar por aqui, dependendo do soluto que é. Mas existem proteínas canais, tem uma questão da UFSC que a gente vai resolver depois ali, que mostra isso. Tem proteínas canais que atuam na difusão simples também. Então, difusão simples não é só por entre os fosfolipídios. Pode ser por meio de uma proteína canal. Marquinhos, se tem proteína canal, não é difusão facilitada? Gente, na difusão facilitada é uma proteína canal específica chamada de permease, que faz um movimento. Mesmo não gastando energia, ela faz um movimento. Isso é difusão facilitada. Na difusão simples, pode ser por entre os fosfolipídios, pode ser por uma proteína canal, tá? Mas ela não faz movimento, ela não é uma permease. Tá? O que entra ou sai da célula por difusão facilitada? Oxigênio, gás carbônico e alguns sais minerais. Tá? Perdão, difusão simples, falei errado. O que entra ou sai da célula por difusão simples? Né? Oxigênio. Então vamos lá. O que entra ou sai da célula por difusão simples? Tá? Oxigênio, gás carbônico e alguns sais minerais. Tá? Aí pode ser por entre os fosfolipídios ou pelo meio de uma proteína canal. Tá bom? Agora a difusão facilitada. Ela vai acontecer para moléculas que principalmente ou o tamanho aí é um pouquinho maior, né? E não passa por uma proteína canal e nem pelos fosfolipídios, ou então pela afinidade química que não é muito grande, né? Da substância que quer entrar ou sair da célula com a membrana. Gente, na difusão facilitada, é igual a difusão simples do quesito que é soluto, do meio mais concentrado, para o menos meio concentrado, né? Do hiper para o hipo, sem gasto energético, né? Tendendo ao equilíbrio, tudo igual. A diferença é que ao invés de passar ou por fosfolipídio ou por uma proteína canal, passa por uma proteína de membrana chamada de permease,
que ela faz um movimento sem gastar energia, mas ela faz um movimentozinho, tá? O que que entra ou sai? Então, não tem gasto energético. A difusão facilitada é para uma proteína canal, permease, mas não tem gasto energético. O que que entra ou sai da célula, né, por difusão facilitada? Glicose é um grande exemplo, mas também aminoácidos, vitaminas e alguns sais minerais. Muitos sais minerais entram e saem da célula por difusão simples, outros por difusão facilitada. Depende da natureza aí, né, da afinidade química também do sal mineral com a membrana. Não esquece, tanto na difusão facilitada, tanto na simples quanto na facilitada, não tem gasto energético, é soluto do hiper para o hipotônico, sem gasto energético, tendendo equilíbrio. A diferença é que na difusão simples, que gases e alguns sais minerais entram e saem da célula assim, ou é pelos fosfolipídios ou por uma proteína canal, tá? Na difusão facilitada, aí o que vai entrar ou sair é glicose, aminoácidos, vitaminas e outros sais minerais, e é por uma proteína carreadora, né? uma permease que não gasta energia. Aí vai ter permease que gasta energia, que é o que a gente vai ver no transporte ativo e na bomba de sódio e potássio. Então tem permease que não gasta energia na difusão facilitada, e tem permease que gasta energia no transporte ativo na bomba de sódio e potássio, tá bom? O transporte ativo, tá? Ele tem duas características importantes. Primeiro, o gasto de energia, né, através do gasto de ATP, né? ATP é a energia da célula. E outro ponto importante, ele é realizado contra o gradiente de concentração. Ele vai contra o equilíbrio, tá? Então, ele vai passar soluto do meio menos concentrado para o mais concentrado. Ele vai contra o equilíbrio, tá? Então, soluto, ele normalmente, para ser no transporte ativo, ele vai do mais para o menos, né? Do hiper para o hipo. Aqui, ele vai do hipo para o hiper. Ou seja, vai contra o equilíbrio. Se a gente voltar naquele nosso esqueminha lá, aqui lado A, lado B, né? 100 ml de água em cada lado, aqui 4 miligramas de sal, aqui 2 miligramas de sal. Cara, eu pegar sal daqui e passar para cá, ó, do B para o A, contra o equilíbrio, tá? Para isso, eu tenho que ter a permease atuando. Ah, mas Marquinhos, permease já não tinha aqui na difusão facilitada? Tinha. Só que na difusão facilitada, a permease, ela está indo a favor do equilíbrio, ela não gasta energia, tá? Não esqueçam. Na difusão simples não tem permease, pode ter proteína canal. Então, na difusão simples pode ser ou pelos fosfolipídios ou por uma proteína canal, mas a permease não atua, só na facilitada, tá? Na difusão facilitada tem uma permease, ela faz o movimento, mas ela não gasta energia, ela está indo a favor do equilíbrio. Porém, no transporte ativo, cara, ele vai contra o equilíbrio. Então, passar soluto do meio menos para o mais concentrado, né? Tendendo ao desequilíbrio agora, diferente do transporte passivo, com a ação de permease e com o ATP, tá? Aí vejam o seguinte, olha só. Eu tenho aqui, ó, né, um esqueminha. Gente, o principal exemplo de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. É o único exemplo que o vestibular vai cobrar de vocês. Então, olha só. A bomba de sódio e potássio ela é necessária para o transporte de impulso nervoso. E aí vai funcionar assim, ó. Dentro da célula, a gente tem que ter mais potássio, tá vendo aqui, ó? Mais potássio, que são as bolinhas azuisinhas, e menos sódio, tá? O sódio, vou botar aqui, o sódio é roxo, né? Então, dentro da célula tem que ter mais potássio e menos sódio, tá vendo? Agora, fora da célula, é o contrário. Fora da célula tem que ter mais sódio e menos potássio, tá vendo aqui, ó? O fluido extracelular, mais sódio e menos potássio, fluido intracelular, citoplasma, né? Mais potássio e menos sódio. Pessoal, o problema é que a homeostase iria fazer isso equilibrar. Existe uma tendência natural ao transporte passivo, que ia fazer o quê? Ia promover a entrada de sódio e a saída de potássio. Isso vai acontecer, na verdade, não tem como evitar. Vai ficar entrando sódio e saindo potássio. Só que, se eu não fizer nada contra isso, vai ficar entrando sódio, saindo potássio, vai equilibrar concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. E aí, qual é o problema, cara? Equilibrando concentrações de potássio dentro e fora da célula, acabou o meu transporte de impulso nervoso, acabou a vida. Eu preciso manter essa diferença, né, de concentrações. Eu não consigo evitar a difusão. Por difusão simples, vai ficar entrando sódio e saindo potássio, isso eu não tem como evitar. O que eu posso fazer? Eu posso ir contra
Isso. Eu não consigo evitar a entrada de sódio, mas eu consigo pegar sódios que estão aqui dentro e jogar de novo para fora. Eu não consigo evitar a saída de potássio, mas eu consigo pegar potássios que estão aqui fora e trazer de novo para dentro. Isso é a bomba de sódio e potássio. Eu vou mantendo esse desequilíbrio, tá? Indo contra o gradiente de concentração, tá? Ó, presta atenção no seguinte, ó. O potássio é o nosso roxo aqui agora e o sódio é o nosso vermelho, tá? Então vejam, dentro da célula, precisa ter muito potássio, roxinho, e menos sódio, vermelhinho. Fora da célula, tem que ter mais sódio, vermelho, e menos potássio, azul. Roxo, né? A tendência é que fique entrando sódio por difusão e saindo potássio por difusão, tendendo equilíbrio. Se equilibrar, eu morro, não pode equilibrar, tem que manter esse desequilíbrio. Tá? Então, cara, a proteína carreadora, ou transportadora, carreadora, que é uma permease que atua com ATP, com energia, ela não consegue evitar a entrada de sódio e a saída de potássio. Mas ela consegue pegar os sódios que entraram e jogar de novo para fora. Aqui, tá vendo o trabalho que ela tá fazendo? Ó, jogar de novo para fora. Consegue pegar os potássios que saíram e trazer de novo para dentro. Numa proporção de 3 para 2 sempre. 3 sódios para cada 2 potássios. Por quê, gente? De forma geral, a gente vai ter, né, de 8 a 12 vezes mais potássio do que sódio dentro. E de 20 a 40 vezes mais sódio do que potássio fora. Então, no montante, a gente tem mais sódio do que potássio. Então, tem essa, né, proporção ali de 3 para 2. E o verdinho aqui, ó, é o ATP, está representando o ATP que é consumido no processo da proteína carreadora e contra, né, o equilíbrio, tá? Então, vejam o seguinte. Aqui, ó, tá querendo mostrar o quê? A bomba de sódio e potássio. Tá aqui em roxo a proteína carreadora. Estão vendo, né? Em roxo a proteína carreadora, tá? Aqui, ó, a parte de cima, tá? É a parte de fora da célula. A parte de dentro, aqui, a parte de baixo, a parte de dentro da célula. Então, vejam, a proteína carreadora ela tem 3 sítios para sódio e 2 para potássio. Já entraram sódios por difusão, não está mostrado aqui, né? Mas entraram sódios por difusão e saíram potássio por difusão, tá? Lembra que tem que ter mais sódio fora e mais potássio dentro, tá? Então, o que vai rolar com a proteína carreadora aqui, ó? Ela pega os sódios que entraram, olha o sítio de ATP aqui, ó. Lembra, vocês lembram da aula de respiração? O ATP, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, o ATP, ele é o quê? É adenosina trifosfato. Lembra que para usar a energia do ATP, eu uso o fosfato do ATP, ele vira ADP de novo, e o ADP é a bateria descarregada, vou carregá-la de novo. Então, ó, usei o fosfato, beleza, usei energia, estou jogando os 3 sódios para fora, proteína carreadora, né, permease aqui, gastando energia, né, nesse sentido. Então, eu joguei os 3 sódios para fora, e aí vou pegar agora uns 2 potássios fujões, tá vendo, ó, que eles vão ser jogados de novo para dentro. Cada vez que a proteína carreadora usa um ATP, ela vai jogar 3 sódios para fora e trazer 2 potássios para dentro. Então, ela tem sempre, tá, 2 sítios para potássio e 3 sítios para sódio. Esta é a bomba de sódio e potássio. Beleza, galera? Voltando lá. Ó, existem outras bombas no nosso organismo, tá? Não é só de sódio e potássio, mas é de sódio e potássio que se cobra no vestibular aí, tá? Não tem nenhuma outra que vai aparecer para vocês, tá? No máximo vão citar, assim, tá bom? Olha só. Gente, transporte em blocos agora. Nós vimos transporte passivo, que vai a favor do gradiente, sem gasto energético, tendo equilíbrio, e vimos transporte ativo, contra o gradiente, com gasto energético, né, contra o equilíbrio, beleza? Agora, o transporte em blocos, gente, ele não é classificado nem passivo nem ativo, porque ele não tem a ver com concentração. Independente de ir a favor ou contra a concentração, ele vai acontecer porque a célula quer jogar alguma coisa para fora ou trazer alguma coisa para dentro, e que essa coisa é muito grande para atravessar a membrana. Uma característica importante da membrana plasmática é que ela é muito maleável, a gente falou disso, né, da fluidez dela, e ela tem uma alta capacidade de regeneração.
Membrana plasmática se regenera com certa facilidade. Então, gente, o transporte em blocos é para trazer para dentro da célula ou jogar para fora da célula alguma partícula que é grande demais para atravessar a membrana, que não passa pelos fosfolipídios e também não passa pela proteína canal, tá? Beleza. Então, olha só. Nós temos dois tipos básicos de transporte em blocos. A endocitose, onde a célula vai trazer alguma coisa para dentro, e a exocitose, onde ela vai jogar alguma coisa para fora. A exocitose a gente pode chamar de plasmocitose, são sinônimos. A endocitose a gente vai dividir em duas. Pinocitose é para partículas líquidas e fagocitose para partículas sólidas. De novo, gente, biologia do vestibular. Lá na faculdade de medicina, vocês vão ver que tem pinocitose para sólido também e fagocitose para líquido, mas deixe isso para lá. Por vestibular é pinocitose líquido e fagocitose sólido, tá bom? Vamos lá, então. Endocitose, portanto, é um processo de transporte através da membrana, do qual macromoléculas, né, partículas de maior dimensão, entram na célula, trazendo um pedaço da membrana junto. Elas vão formar uma vesícula de membrana, porque a parada que é entrar na célula, no caso da endocitose, é grande demais para passar pela membrana, tá? Então, olha só. O primeiro tipo é a pinocitose. A pinocitose, ela acontece para partículas líquidas, englobamento de partículas líquidas. Basicamente, no nosso organismo, quem faz são células intestinais. Tu vê que aí o intestino, ele vê aqui uma molécula, tá? Os quadradinhos e estrelinhas estão indicando substâncias ali líquidas. Vamos supor que é um carboidrato líquido, um lipídio líquido, e que a célula sabe que aquilo talvez seja interessante dentro dela, mas ela não consegue, né? Essa partícula é grande demais para passar pela proteína canal lá e tal. Então, o que a célula faz? Olha só. Ela vai fazer uma invaginação, o sítio esqueleto aqui se modifica, fazendo uma invaginação. Então, essa parte da membrana entra aqui, ó, tá? Uma invaginação que nós chamaremos de canal de pinocitose. Esse aqui é o canal de pinocitose. Pinocitose. Aí, então, fez o canal, a partícula líquida entrou, e aí, galera, olha o que acontece. Eu vou ter esse pedacinho aqui da membrana, ó, vou botar de outra cor. Esse pedacinho aqui da membrana se desmembrando da membrana principal. Marquinhos, o que acontece lá em cima? Cara, isso aqui se regenera muito facilmente. Mas esse pedacinho da membrana se desprendeu e formou o que a gente chama de pinossomo. Somo quer dizer vesícula, bolsa, tá? E aí, então, eu tive o quê? A formação do pinossomo, que é a bolsinha de membrana, a vesícula de membrana, com um pedaço, né, com a partícula líquida aqui dentro. Aí, enzimas, né, a gente chama de vesícula de pinocitose ou pinossomo. Aí, enzimas que estão aqui, né, na célula, vão quebrar aqui, ó, vão destruir, tá, a vesículazinha. E aí, cara, essa partícula líquida vai se dissolver no hialoplasma. Era exatamente isso que a célula queria. Isso que acontece em célula intestinal para captar uma partícula líquida ali de um carboidrato, um lipídio, uma proteína líquida que pode ser interessante aqui, pode ser usada pela célula. Então, galera, é só isso, tá? Eu tenho, né, partículas líquidas interessantes, a célula faz uma invaginação da membrana, que a gente chama de canal de pinocitose, entra a partícula líquida, aí eu vou ter aqui o englobamento da partícula líquida, ó, vai separar um pedacinho da membrana, aqui em cima se regenera, normal. Esse pedacinho da membrana vai envolver a partícula líquida, a gente vai chamar de vesícula de pinocitose ou pinossomo. Enzimas vão digerir a vesículazinha e a partícula líquida vai se dissolver no citoplasma. Pronto. É a absorção de nutrientes por células da mucosa intestinal. Esse é o exemplo de pinocitose. Tá? Beleza. Já na fagocitose. Fagocitose é englobamento de partículas sólidas. Então, olha só. Eu tenho uma célula fagocitária. Não é qualquer célula que faz fagocitose, gente. Tem alguns protozoários com capacidade de fazer fagocitose e alguns glóbulos brancos, alguns leucócitos nossos, como, por exemplo, o neutrófilo, o macrófago, o linfócito TCD8, são leucócitos fagocitários. Então, o que vai acontecer? Isso vai acontecer para alimentação lá nas amebas, por exemplo, a ameba come desse jeito, e vai acontecer para defesa imunológica na gente. Tá? Aí, olha só. Tá aqui a partícula sólida que tem que ser englobada, uma bactéria, por exemplo. Essa célula aqui, ela vai fazer expansões. Então, diferente da pinocitose, onde a membrana entrava, era uma invaginação,
Aqui não é que essa parte aqui está entrando. Não é isso que está acontecendo. É essa aqui saindo e essa aqui saindo. São evaginações, expansões da membrana. Aí, essas evaginações vão englobar a partícula sólida, formando o que a gente chama, tá, de fagossomo. Tá? Porque vai ter assim, ó. Tá aqui, né? A célula, beleza? Daí ela vai englobar a partícula sólida aqui que ela queria. Vou botar aqui a partícula sólida que ela queria de azul aqui, ó. Tá aqui a partícula sólida que ela queria, um vírus, uma bactéria, sei lá, uma toxina, né? Tá aqui a partícula sólida que ela queria. Só que ela englobou isso com um pedacinho da membrana. Tá vendo? Ela englobou isso com um pedaço da própria membrana plasmática. Que a parada aqui, né, teve expansão para cá, a partícula sólida entrou aqui, daí a membrana vai envolver ali, vai se desprender um pedaço da membrana, certo? Vai fechar aqui, ó, né? Ó, vai fechar aqui, né? Esse pedaço vem para cá, vai fechar, vai se desprender, a membrana principal vai regenerar, vai formar uma vesículazinha com a partícula sólida dentro, que a gente chama de fagossomo. Que aí é o fagossomo. Gente, aí esse fagossomo vai receber a visita dos lisossomos, que são organelas que vão liberar enzimas para digestão. Quando o fagossomo se liga ao lisossomo, a gente vai chamar isso de vacúolo digestivo. Tudo isso a gente vai ver na próxima semana, na aula de quinta-feira, desculpa. Vai ser o vacúolo digestivo. Geralmente, tá? A gente consegue digerir tudo. Se ficou alguma partícula ou outra que a célula não conseguiu digerir, aí ela joga fora para o processo de plasmocitose, que é a expulsão de partículas grandes. Tá? Então, pinocitose para líquido, fagocitose para sólidos. Gente, a plasmocitose não acontece somente depois de uma fagocitose, onde a célula não conseguiu digerir tudo. Não. Quando uma célula tua fabrica uma proteína, por exemplo, ela quer secretar essa proteína por uma vesícula lá do Golgi, isso também é chamado de plasmocitose. E a gente vai rever isso aqui lá na quinta-feira também, quando falar de organelas, falar da secreção que o Golgi faz. Tá bom? Beleza. Gente, tem uma parada que é muito, muito diferente, tá? Ela é uma endocitose mediada por receptores chamados de clatrinas. Vai acontecer para englobamento de partículas com a participação de receptores, né, chamados de clatrinas, que vai servir para quê, cara? Para uma célula absorver proteína, absorver hormônio, tá? Então, ela não é bem, tá, uma fagocitose. É uma pinocitose para partículas sólidas. Só que ela é muito especial. Chama endocitose mediada por receptores, né? Ou endocitose mediada por clatrina. Então, gente, é assim que algumas células tuas recebem hormônios, que cada hormônio vai ter uma célula-alvo. Então, como é que a célula-alvo absorve esse hormônio? Muitas delas absorvem por uma endocitose mediada por clatrina. Tá? É assim que, infelizmente, algumas células nossas deixam entrar vírus. O vírus, né, ele se liga na membrana e a membrana faz uma endocitose desse vírus, né? Entre outras substâncias por aí. Então, é um tipo de endocitose, é mais parecido com a pino, mas é para partículas sólidas. Tá? Então, isso acontece nas nossas células para receber, por exemplo, hormônios e outras proteínas, e também permite entrar em alguns vírus, tá? Então, endocitose mediada por clatrina aqui, beleza? Então, aqui está uma comparação, tá, gente? Fagocitose, pinocitose e endocitose mediada por clatrina, tá bem? Beleza. Plasmocitose é a expulsão de partículas não digeridas, né? Como, por exemplo, o pus é um exemplo de você estar jogando, teve uma infecção, as suas células de defesa não conseguiram digerir tudo que estava nas bactérias que te causaram a infecção, e aquilo que ela não conseguiu digerir, ela está jogando fora junto com células de defesa mortas e tal, né? Está jogando na exocitose, né? Mas exocitose ou plasmocitose também pode ser, né, usado esse termo para a secreção que a célula faz de algumas proteínas que ela produziu, secreção de proteínas ali para o meio externo, tá? Beleza. Galera, essa questão aqui, tá? A gente já fez lá em sala de aula, mas eu quero fazer de novo com vocês. É uma questão bem legal do UFPR, tá? Olha só.
Tá lá na nossa apostilinha, né? Não essa que vocês receberam agora, aquela apostilinha que vocês receberam impressa ainda lá no começo, tá? Não, mentira, na citologia já não estava mais impressa, já foi online. Mas lá na parte de citologia de membrana, a primeira lista, não agora, tá? Tá essa questão. Mas eu queria, então, só resolver com vocês. As figuras abaixo representam a variação do volume celular e da relação entrada e saída de água ao longo do tempo em 3 tipos celulares diferentes: célula animal, célula vegetal e protozoário. No tempo zero, as células foram mergulhadas em água pura. Então, olha só, elas foram mergulhadas em água pura, zero de concentração, meio hipotônico, tá? Vocês lembram o seguinte, gente? Na célula vegetal, vai entrar água, mas vai estabilizar o volume num momento, né? Porque tem a parede celular que vai chegar uma hora que ela não deixa mais água entrar. A gente viu antes aqui, né? Um protozoário de água doce, ele tem, tá? O vacúolo pulsátil, que quando entra água demais, ele vai pulsar e expulsar o excesso de água. E uma célula animal não tem esse controle, então ela vai explodir uma hora, beleza? Então vamos lá. O gráfico de cima fala do volume da célula. E o gráfico de baixo fala da relação de entrada de água da célula. Tá, gente? Então, olha só. A é uma célula vegetal. Por quê? O volume aumenta um pouquinho, mas aí estabiliza porque a parede celular não deixa mais entrar água. A água vai entrar, até estabilizar o volume e depois ela para de entrar e diminui, né, a entrada de água. Num protozoário, né, o que vai acontecer? O volume fica mais ou menos constante, porque entra água, aí o vacúolo pulsátil expulsa essa água em excesso. Aí vai entrar água de novo, o vacúolo expulsa água em excesso. Vai entrar água de novo, o vacúolo expulsa água em excesso. Então, B é, né, o protozoário. E C é a célula animal, gente. Por quê? Vai entrar água, até estourar a célula. O volume da célula aumenta, até estourar. Tá? Então, A é vegetal, B é protozoário e C é célula animal. Beleza? Muito bem. Essa questão da UFSC também a gente já fez, tá? Mas eu só queria apontar uma coisinha aqui para vocês, tá, gente? Não vou nem ficar discutindo ela toda, a gente já fez ela, tá? Lá em sala de aula, mas só uma coisinha importante, ó. 01. Os mecanismos de transportes A, B, C e D, destaque 1, correspondem a processos passivos a favor do gradiente de concentração. O D não. O D está gastando energia e está indo contra o gradiente. Olha aqui, ele está botando aqui em cima a maior concentração e embaixo a menor concentração. E está indo soluto de baixo para cima, então está indo contra o gradiente, tem gasto energético. Então é ativo. Ativo. A1 é falsa. 2. Na osmose ocorre a passagem de água da solução hipotônica para a hipertônica. Verdadeiro. 4. Na difusão simples observada no mecanismo B, destaque 1, ocorre o transporte de substâncias hidrofílicas. Verdadeiro. Agora, gente, olha só. Teve gente que não assinalou aqui porque achou que se tem proteína envolvida, é difusão facilitada. Não. A difusão facilitada tem uma permease, que faz o movimento sem gastar energia na difusão facilitada, tá? E tem permease que gasta energia no transporte ativo. A proteína canal, gente, ela pode participar do transporte de difusão simples, tá? Então, a 04 é verdadeira. 8. A fagocitose, destaque 2, pode ser utilizada como mecanismo de defesa, realizada por células especializadas como os macrófagos, verdadeira, né? 16. No epitélio intestinal, especializações da membrana plasmática, membranas chamadas de microvelocidades, destaque 3, reduzem a área de absorção? Não, elas aumentam a área de absorção, né, gente? As microvelocidades, né? 32. O transporte realizado através de vesículas que se fundem à membrana plasmática, destaque 4, tá? Por exocitose, né? Libera por exocitose proteínas processadas no complexo Golgiense. Na 32, ele está dizendo aquilo que eu falei agora há pouco. A exocitose não é só quando você está, né, jogando para fora aquilo que você não conseguiu digerir numa fagocitose, né, depois da fagocitose. Mas, por exemplo, a secreção de proteínas fabricadas pela célula também é considerada uma exocitose. Então, verdadeira 32, tá? Essa aqui a gente não fez ainda. Vamos lá fazer elas para a gente terminar essa aula, tá? João está enfrentando a maratona do vestibular e, para tanto, além de estudar bastante, se prepara comendo uma dieta equilibrada em nutrientes e fazendo exercícios físicos regularmente. No dia da prova, leva uma garrafa d'água ou uma barrinha de cereal para garantir, respectivamente, sua hidratação e seu suprimento energético para seu cérebro de atividade. Isso é uma boa dica, né? Sempre levar alguma coisa para comer. E a água também, sempre se manter hidratado. Sobre esse assunto, observe a figura abaixo das alternativas que se seguem.
O transporte de moléculas e íons nutrientes para dentro das células de João geralmente ocorre por um mecanismo de difusão facilitada por proteínas de membrana, tá? Galera, falso, né? Olha só. Não é difusão facilitada. Está gastando ATP. É transporte ativo. A difusão facilitada, tá? Ela está aqui, ó, indicada no esqueminha 2, tá, gente? 2. Pessoal, olha só. O que entra ou sai da célula por difusão simples? Presta atenção. O que entra ou sai da célula por difusão simples? Sais minerais, tá? E gases, oxigênio e gás carbônico. O que entra ou sai da célula por difusão facilitada? Vitaminas, glicose e alguns sais minerais. Glicose, vitaminas e alguns sais minerais entram e saem da célula, aminoácidos também, tá? Então, glicose, vitaminas, aminoácidos e alguns sais minerais vão passar por difusão facilitada. Então, vamos lá. Difusão simples é gases e alguns sais. Difusão facilitada é glicose, vitaminas, aminoácidos e outros sais minerais, tá? Então, é por difusão facilitada que esses nutrientes costumam entrar. E não por transporte ativo, como está apontado em 1. Beleza? 2. A outra, né? Aqui, ó. O transporte de moléculas e íons ilustrados em 1 e 2 é suplementar para a nutrição celular, mas desnecessário, uma vez que as substâncias podem atravessar passivamente a membrana. 3. Sem a necessidade de proteínas transportadoras. Gente, tem um monte de coisa que não vai entrar sem as proteínas transportadoras. Glicose, se não tiver permease, não entra. Vitaminas, se não tiver permease, não entra. Né? E lembra que eu tenho que ter o transporte ativo para manter o desequilíbrio ali, né? De sódio e potássio dentro e fora da célula. Então, falsa a segunda afirmação. O metabolismo de carboidratos, como a glicose, presente na barra de cereal de João, libera íons de hidrogênio que são carregados pelas coenzimas NAD e FAD até as cristas mitocondriais, onde é gerado ATP e água. O que ele fez aqui, cara? Ele fez uma correlação com a respiração celular. Gente, quando você metaboliza a glicose, você quebra a glicose, lembra disso? Ó, você vai quebrar a glicose, que é o C6H12O6, em 2 ácidos pirúvicos, C3H4O3, e vai liberar, aqui vai sobrar hidrogênios, que vão ser pegos pelos NAD, e lá, tá, no ciclo de Krebs, tem o FAD também. Então, ele está dizendo isso? Que libera, tá, íons, prótons, né, H+, que vão ser pegos pelas coenzimas NAD e FAD. A novidade é que ele está chamando NAD e FAD de coenzima, só isso, tá? Que não é muito comum, mas está tudo certo, né? Caso João realize exercícios físicos intensos antes das provas, um processo fermentativo da produção de ácido lático poderá ocorrer em suas células musculares, expresso pela equação. Gente, ele está botando a equação aqui, ó, de fermentação lática, que é a glicose vai usar ADP e fosfato, né? Vai formar 2 ácidos láticos, C3H6O3, mais ATP, tá? E vai acabar liberando água e hidrogênios, tá, gente? Verdade, então, esta aqui é verdadeira. É uma fermentação lática. A gente vai revisar depois a fermentação. A produção de glucagon pelo pâncreas aumenta a glicogenólise. O glucagon, ele faz a quebra de glicogênio em glicose. Isso é glicogenólise. Essencial às células cerebrais de João, que são dependentes do consumo de glicose. Verdadeiro, então. Tá? Essa aqui, galera, ó, é a última, tá? Em um experimento, o pesquisador coletou certa quantidade de água de um lago no qual haviam vários exemplares de Paramecia aurelia. Foi dividido em 3 amostras de igual volume. Na amostra 1, acrescentou água destilada, na amostra 2, acrescentou alguns gramas de cloreto de sódio, na amostra 3, um pouco mais da água proveniente do lago. Então, ele pegou um paramécio, pegou água destilada, água com sal e água do lago. O pesquisador registrou a atividade dos vacúolos pulsáteis ou contráteis dos paramécios de cada uma das amostras e obteve as curvas representadas no gráfico. Então, atividade do vacúolo pulsátil, maior ou menor atividade, pelo tempo. Gente, onde é que esse vacúolo pulsátil não vai, né, ter atividade? Tá? Ele não vai ter atividade, né, onde está isotônico. A água ali, né, do lago, o 2. Onde é que ele vai ter maior atividade? Onde é que ele vai ficar trabalhando mais para expulsar o excesso de água para fora? Lembra, o vacúolo pulsátil, ele vai estar aqui, tá, para jogar para fora a água que entra por osmose. Então, ela entra por osmose se esse paramécio tiver no meio hipotônico, água destilada. Então, onde é que vai trabalhar mais?
na água destilada, então 1 é água destilada. E onde é que vai como pulsátil não vai trabalhar? Porque né, não vai ter água para jogar para fora, porque o paramécio vai estar perdendo água por desidratação ali, porque vai estar no meio hipertônico. É no meio de água com cloreto de sódio, tá? Então, ele pergunta aqui, ó, as curvas 1, 2 e 3 correspondem respectivamente às amostras, tá? Então, ó, a amostra 1, água destilada, tá? Que é a curva 1. A amostra 3, cloreto de sódio, tá? Perdão, a amostra 2, cloreto de sódio, que é a curva 3. E a amostra 3, a água do lago, que é a curva 2. Então, seria, tá? A amostra, né, o gráfico 1, a amostra 1. O gráfico 2, a amostra 3. E o gráfico 3, a amostra 2. Então, seria 1, 3, 2, né? Letra B. Tá bom? Então, gente, é isso. Vocês têm a listinha ali de membrana plasmática, tá, pessoal?